Pois bem, hoje é o dia 4 de setembro e estamos na tal da Semana da Pátria, né? No nosso país, que devia ser mais honrado por aqueles que o dirigem. Não deixa isso pra lá. É domingo de manhã, são 11 horas e aqui faz um bocado de frio e eu tô querendo que não chova hoje à tarde, porque eu quero dar uma volta com a minha bicicleta. Hoje de manhã não deu, tá ainda tudo molhado, né? Mas mesmo no frio a gente precisa se exercitar, né? Nós estamos aqui com o livro de Jó, né? O livro de Jó, esse é o título da lição do quarto trimestre desse ano de 2016. A lição número 1 é O Fim. É um título que é bom se a situação está ruim, né? Então é um título adequado para a situação em que nós nos encontramos aqui no mundo, porque aqui não está bom, aqui está ruim. Se nós, eu e vocês, não estamos sofrendo, um dia poderemos sofrer. Mas uma coisa é certa: muitos estão sofrendo. Sejam justos, sejam injustos. O sofrimento sempre é mau. É sempre indesejável. Todos nós gostaríamos que ninguém sofresse, mesmo os maus que não sofressem. E os bons que tivessem um bom futuro. Então, Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco agora nesse estudo do livro de Jó, onde iremos aprender certamente sobre as questões que nos afligem nesse mundo. E iremos nos aprofundar sobre explicações que estão por trás dos fatos. E certamente teremos abastecido a nossa fé, fortalecido a nossa convicção de nos permanecermos íntegros, como Jó, servindo a Deus sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O livro de Jó. O que foi que aconteceu aqui com Jó? Então é o que estamos estudando na primeira lição, né? É uma vida de dúvidas, a de Jó, né? Poucas explicações. Naqueles tempos não havia um livro escrito da Bíblia. Aliás, pelo que consta, o primeiro livro que foi escrito foi exatamente esse aqui que nós estamos estudando, né? Então não havia tanto conhecimento, havia o conhecimento que foi aprendido oralmente, que veio de Adão e Eva, que receberam de Deus, e de outras revelações, não muitas, não é? Inclusive do dilúvio, de Noé, etc. Conhecimento que foi recebido antes disso por Enoque, que era fiel a Deus, né? Por, quem sabe, Matusalém, né? E, enfim, muitos outros que foram fiéis a Deus. E esse conhecimento veio sendo contado de um para outro, e isso é o que Jó dispunha. Tanto que Jó cria algumas coisas assim de forma meio estranha, né? Naquele tempo não havia revelação como nós temos hoje. Não havia. Então aqui disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso está em Jó, capítulo 11, versículo 25. Não é? Então Jó cria da seguinte maneira. Está na lição aqui um pouco mais adiante, mas já vamos encaixar aqui nesse verso que lemos. Jó cria da seguinte maneira: bom, se o ser humano morre, com o tempo Deus vai sentir saudades do ser humano e vai ressuscitá-lo de novo. Isso é uma imaginação dele, né? Porque não é assim que funciona. E aqui nesse verso que Jó não tinha, né? E que foi escrito, esse aqui é João, não é Jó, é João. Essas notações aqui são ruins, eu até não gosto. É João 11, 25, então não é Jó, como disse antes. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É Jesus falando. Isso aqui foi dito
séculos depois, né? Quando é que mais ou menos Jó viveu aqui nesse mundo? Deve ter sido lá no tempo de Abraão, talvez um pouco depois disso, né? Lá por aquela época, nós não temos ao certo como saber. Temos algumas informações aqui da cidade, onde ele andava, da região onde ele vivia, etc. e tal, cidade de Uz. E também algumas informações assim sobre o contexto, né, como eles viviam, etc., o que eles faziam. Mas isso não é muita informação, não. É pouca informação. Pois bem, a vida de Jó era uma vida boa, né? Eles eram felizes. Mas como está escrito aqui, felizes para sempre? Não, ainda não. Minha esposa e eu não somos felizes. Mas vá que aconteça de uma hora para outra, uma doença, uma coisa. Minha esposa já teve câncer. Não perdemos a felicidade. Mas felizmente isso foi curado. Ainda está fazendo exames. Não é? Então a gente tem surpresas desagradáveis a cada momento. Pode estar agora tudo bem e aí alguém cai, se quebra, etc e tal. Isso é vida aqui na Terra, né? Então felizes aqui, nem sempre, vamos dizer assim, né? Mas esperança sempre. Jó tinha esperança, Jó era íntegro, né? Mas enfim, aconteceu que houve uma disputa ali no céu, né? E Satanás, o acusador, isso nós vamos estudar mais adiante, né? Acusou Deus. Disse, olha, ele te serve porque tu dá tudo para ele. Isso é óbvio. Toma lá da cá, né? Você abençoou ele, você enriqueceu ele, etc. Mas como se outros também não fossem ricos, inclusive outros que não serviam a Deus, também eram ricos. Então esse argumento é fajuto, né? Aliás, Satanás foi ousado, foi muito ousado, porque ele se meteu numa encrenca que ele só poderia sair perdendo, e saiu. Nós vamos ver na lição número 3. E saiu perdendo. Por quê? Porque se Deus disse que Jó era íntegro, será que Deus não saberia o que iria acontecer mais adiante caso Jó fosse testado? Gente, vamos pensar no seguinte. Deus arriscaria a sua reputação pela sabedoria que ele possui, pelo conhecimento que ele possui do presente, do passado, do presente e futuro. E diz, não, Jó não vai deixar de ser íntegro a mim, pode testá-lo. E aí depois Jó deixa de ser íntegro. Acho que Deus não sabia disso. E será que Lúcifer, Satanás, ali o demônio, não sabia também disso? Para desafiar Deus dessa maneira? É óbvio que aconteceu aqui o seguinte. O demônio é tão enraivecido, sabe, que ele perde a razão, ele não tem mais um raciocínio muito lógico, ele tem um raciocínio inconsequente, né? Bom, mas essas questões nós vamos estudar mais adiante. Porque Satanás se botou a desafiar a Deus e levou a mim. Mas tem um fato aqui que me chama muita atenção, que Jó perdeu todos os filhos dele. 10. Eram 7 filhos e 3 filhas. Não perdeu a esposa, mas perdeu todos os bens, né? E depois no futuro tudo foi recuperado, inclusive teve outros 7 filhos e outras 7 filhas. Mas aqueles 10 anteriores permaneceram mortos. Então a solução aqui é uma solução temporária do mundo. Como nós hoje perdemos nossos entes queridos, né? E Jó esperou até o final da sua vida pela ressurreição, que ainda está esperando agora, ele nem sabe, né? Está morto. E os filhos, por que morreram? Será que também fizeram alguma coisa errada? Jó sabia de alguma coisa porque fazia sacrifícios por eles, etc. A esposa dele não faleceu, nem ficou doente, né? Então, por que faleceram os filhos? Não sabemos de jeito algum, mas
espero que ele, no futuro, quando ressuscitar, ressuscite em 20. Né? 14 homens e 6 mulheres. Ainda mais a sua esposa. E, claro, ele. Me parece certo, absolutamente certo que vai ressuscitar. Bom, aqui, sobretudo, um final feliz. Ainda não, também. Felizes para sempre? Ainda não. Final feliz? Ainda não. Mas um dia seremos tanto felizes para sempre quanto esse final aqui será um final feliz. Ou seja, não é um final. É um final do sofrimento. Mas quando terminar o sofrimento, aí então sim, felizes para sempre. E o final será obviamente feliz, porque seremos transformados. Né? Seremos tornados perfeitos. Jó vai ressuscitar. A sua família vai ressuscitar. Muitos seus amigos vão ressuscitar, etc. Vão viver para sempre. Aí vai ser bom. Mas aqui na Terra nós estamos acostumados a finais que não são bons. Por exemplo, Abel foi morto por Caim. Né? Urias acabou morrendo por ordem de Davi. Né? Eli morreu sem saber. Ao saber que a guerra foi perdida, que tomaram a Arca do Concerto, o rei Josias foi morto numa batalha lá contra o Egito, que tinha que se meter lá, não devia nem ter ido lá, né? Mas enfim, cometeu um erro. Né? João Batista foi decapitado, tantos outros, né? Estevão apedrejado, está na relação, mas temos os mártires, temos todos os apóstolos, até João, que não foi morto de forma, apóstolo João, que não foi morto de forma violenta, mas enfim, morreu exilado. Né? Então, os finais na Terra não são felizes. O final da história do pecado é esse será feliz. Né? Bom, e no caso de Jó, ocorreu a ressurreição parcial. Né? Os filhos não ressuscitaram, mas nasceram outros. Né? Teve outros. E as filhas foram as mais formosas da terra. Então, houve uma compensação, mas não completa. Nós estamos no mundo. Eu não estou aqui acusando Deus que Deus não fez um bom trabalho. Não. Pelo contrário. Estamos no mundo e aqui no mundo vamos sofrer e um dia o sofrimento vai terminar. Isso é certo. Né? E um dia seremos felizes para sempre, sim. E a restauração um dia não será mais parcial, será total, completa, plena. Isso está prometido. Jesus já morreu por nós, por essa questão, né? Então, hoje, a restauração que existe em nós é parcial. Isso todos nós temos experiências e experiências a contar. Né? Eu mesmo tenho, minha esposa tem, etc. Né? Meus familiares têm, e existem muitas experiências, e quem sabe muitas e muitas outras experiências nós nem nos tocamos. Né? Por exemplo, uma que eu me toquei faz tempo, viajávamos, minha esposa, eu e a minha filha, voltando lá do sul do estado, e numa curva, estávamos subindo e tinha uma terceira pista. E vinha descendo um caminhão grande, carregado, em uma velocidade mais ou menos alta, que ele não estava conseguindo vencer a curva. E de repente surgiu aquele caminhão na pista onde eu estava, com a minha família, com o meu carro. Estávamos lá naquela pista. Nós jogamos para a pista adicional. E depois aqui um precipício. E o caminhão passou por onde nós estávamos. Aquilo foi tão rápido, etc. e tal, que eu hoje tenho que agradecer a Deus. Desde aquela época, várias orações já agradecemos a Deus. Porque será que foi a minha perícia que jogou o carro para o lado? Ou foi um anjo do Senhor? Eu prefiro acreditar que foi um anjo do Senhor. Porque se foi a minha perícia, então Deus me deu essa perícia. Então foi Deus. Não é? Então tudo que nós temos, nossa inteligência, nossa capacidade, em tudo que nós realizamos, seja porque Deus está abençoando, seja porque é da nossa própria capacidade, enfim, no frigir dos ovos, tudo vem de Deus. Então aqui nós temos também a restauração parcial. E um dia teremos a total. Não é? Os 10 filhos de Jó não ressuscitaram. Mas temos esperança, né? Pelo visto, um dia ressuscitarão 20 filhos. E vai ser uma alegria. Imagina quantos abraços Jó e sua esposa deverão dar. Né? Ele e a esposa, ele e os seus 20 filhos, ele e os 22 anjos, ele e Jesus,
E depois nós todos, etc. Vamos, estudei tua história lá na lição do quarto trimestre de 2016, etc. e tal. Já tínhamos estudado antes, no outro trimestre. Então as coisas vão indo assim. Um dia, aqui na história, será o último reino, né? E esse futuro do fim aqui na Terra é um futuro próximo. Aqui Satanás é um poceiro. Ele já não é mais o que manda aqui na Terra. Não tem mais a legitimidade do poder aqui na Terra. Ele é um poceiro, ele está no lugar errado, ele não devia estar aqui. Jesus já o venceu na cruz, não é? E chega o dia, se aproxima muito próximo, né, em que tudo será tornado original, como era lá no Éden, né? Tudo será tornado original. A Bíblia revela a história do futuro. Nós temos muito mais informações do que tinha Jó. Nós sabemos que vai ter um milênio. Antes do milênio, nós sabemos que vai ter 7 pragas. Antes das 7 pragas, nós sabemos que vai ter o alto clamor, a grande controvérsia, que vai ter perseguição, que vamos passar por dificuldades. Sabemos também que teremos proteção. Sabemos muita coisa. Muita coisa super interessante, né? É como eu costumo dizer quando eu dou aula de oratória. Você vai preparar algum sermão, ou no caso uma palestra, ou uma apresentação, qualquer coisa. Pense no início, como vai começar a falar, pense no desenvolvimento e pense no final. Para o início você tem que dar um impacto, tem que trazer uma notícia interessante, alguma coisa que chama atenção, que prenda atenção. Opa, vai ser boa a apresentação dele, vai ser legal. Não comece falando assim, de uma maneira assim, meio desanimada, meio se desculpando, que não está bem preparado, que está substituindo não sei o quê, etc. E tal, a saúde não está boa. Não, comece em alta e depois vai desenvolvendo com curiosidades, usando uma boa oratória, não sendo monótono, não sendo reticente, etc. Vai desenvolvendo e de vez em quando traga alguma atração, alguma informação interessante para manter o público, depende do tempo que vai falar, e termine em alta, mais alto do que quando começou, ou seja, dê um show final, né? Bom, assim é a nossa história. Nós nascemos, felicidade, alegria, etc. e tal, né? Depois nós sofremos, vamos vivendo, etc. e tal, mas um dia terminaremos a vida aqui em alta. Né? Eu quero dizer, terminamos a vida, quer dizer, vai terminar o sofrimento aqui. E nós vamos para um nível de perfeição juntos com o nosso Deus. Então, isso nós sabemos pelas profecias. Nós temos informações que eles lá naquela época não tinham, né? Porque o Jó perguntou aqui, morrendo porventura o homem tornará a viver? E será que ele vive? Daí ele achava o seguinte, que haveria um tempo de espera, depois Deus ia ficando saudades e iria chamar aquela pessoa para a vida. Não é assim. Vai haver um tempo de espera, mas não é assim que vai ser. Não, eu vou ressuscitar aquele. Não, vai ter uma ressurreição de todos aqueles que se salvaram. Depois vai ter uma outra ressurreição de todos aqueles que se perderam, etc. E tal. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe bem. O que diz aqui em João 11:25? A certeza de que a morte não terá a palavra final, pois os mortos tornarão a viver. Os mortos tornarão a viver. E os que morreram em Cristo viverão para sempre. Aí sim, vem aquela expressão que hoje eu gosto tanto de colocar nas historinhas, né? Felizes para sempre. E assim será. Santíssimo Senhor Deus, que um dia, de fato, todos nós sejamos felizes para sempre, junto com Cristo. Em nome de Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Tchau.